No próximo capítulo da novela Terra Nostra, Augusto recebe Gomercindo com aparente satisfação. Mas por trás do sorriso existe tensão, medo e cálculo político. Augusto vai direto ao ponto. Ele pede ajuda na campanha, porque sente o chão tremer sob seus pés. O fazendeiro Sesquim está hesitante. E essa hesitação pode custar caro. Augusto confessa o que realmente o assusta. Sem o apoio de Sesquim, ele pode perder os votos decisivos da eleição. Votos que podem definir tudo. Sesquim desconfia. Acredita que, uma vez eleito, Augusto não defenderá os interesses do café. Gomercindo não se surpreende. Ele já esperava esse problema. Com voz firme, promete conversar com o fazendeiro. Explica que a desconfiança nasceu quando Augusto deixou as fazendas sob os cuidados de Angélica. Augusto reage, quase ofendido. Diz que sua defesa do café não depende das próprias terras. Que seu compromisso vai além disso. Gomercindo escuta. E garante que falará com Sesquim antes de voltar a São Paulo. Na fazenda, Maria tranquiliza Leonora. Garante que, ficando para cuidar da casa e ajudar Angélica, ela continuará recebendo o mesmo pagamento de antes. As duas respiram aliviadas. O reencontro traz conforto e uma sensação de apoio mútuo. Leonora explica que a vida na colônia está difícil. A terra, mas falta dinheiro. Por isso, Bartolo permanece lá, enquanto ela retorna. Maria se acalma ao saber que Leonora ajudará a cuidar da neta. Uma criança que Leonora trata como se fosse filha. Em seguida, Leonora pergunta sobre a mudança para São Paulo. Maria admite. Terá que se adaptar, mesmo com o coração apertado. Angélica surge aflita. Procura o pai, assustada com a decisão dele e de Maria de deixarem a fazenda. Gomercindo é categórico. Diz que a mudança para São Paulo já está resolvida. Defende o negócio feito, sem hesitar. Mas Angélica alerta. Será preciso conversar com os colonos italianos antes da partida. Alguns ainda pensam em ir embora. E, sem uma atitude rápida, ela não conseguirá mantê-los ali depois que o pai sair. Gomercindo escuta com atenção. Confessa que já pensava em adotar nas fazendas a mesma postura firme de Angélica. É então que ela revela algo grave. Renato está roubando os colonos italianos nas cadernetas. Uma prática antiga, usada para mantê-los sempre endividados. Algo que nunca foi ordem dele. Indignado, Gomercindo reage. Garante que falará com os italianos ainda naquele dia. E, naquele instante, percebe. Sua presença na fazenda fará muito mais falta do que imaginava. Maria, tomada pela nostalgia, relembra a noite em que dançou com o marido. Sentiu-se italiana. No meio da alegria do povo de Leonora. Ela comenta como cantar ajuda a espantar a tristeza. Maria confessa que adoraria levar Leonora para São Paulo. Mas entende. O coração dela pertence a Bartolo. Incentiva Leonora a continuar ajudando Angélica. E a cuidar da netinha. Pelo menos até a colheita das uvas e a produção do vinho. Leonora admite. Sem o vinho, Bartolo não teria vontade de ir embora. Maria reconhece. Ele segue o próprio sonho. Leonora diz que voltou para ajudá-lo nessa luta. Até para ganhar dinheiro. Para ele gastar. Maria se emociona. Acha esse gesto bonito. Por fim, Gomercindo reúne os trabalhadores. E anuncia algo inesperado. Todas as despesas deste mês na fazenda não serão descontadas. E, dali em diante, eles mesmos cuidarão da produção. Ele não hesita. Gomercindo encara Renato. E manda devolver imediatamente as cadernetas. Sua voz é dura. Sem espaço para desculpas. Ordena que todos os contratos sejam queimados. Agora. E deixa claro. Quem estiver insatisfeito está livre. Pode voltar para a Itália. Ou seguir para qualquer outro lugar do país. Angélica confirma. Firme. As famílias estão livres. O silêncio pesa por um segundo. Até que Gomercindo revela algo ainda maior. A partir da próxima colheita, todos serão sócios da fazenda. E mais. Será Angélica quem administrará tudo em seu lugar. Ele repete a ordem. Queimem os contratos. Agora. As chamas sobem. O papel vira cinza.
Os trabalhadores se entreolham. E então explodem em aplausos, gritos, emoção. Liberdade! Mais tarde, Maria se aproxima de Leonora, hesitante. Posso te dizer uma coisa? Leonora assente. Maria confessa, com voz baixa, que anda muito preocupada nos últimos dias. Leonora franze a testa. Preocupada com o quê? Maria respira fundo. Diz que, depois dos excessos com o marido, desde aquela noite da tarantela, algo mudou dentro dela. Ela engole em seco. Conta que aquilo que acontece com as mulheres todos os meses não aconteceu mais. O medo toma conta. Maria se assusta com a própria pergunta. Será que ficou velha demais? Justo agora, Leonora arregala os olhos. Murmura, quase sem voz. Madonna mia! Maria revela o que mais a apavora. Tem medo de não ser mais mulher para o marido. Justamente agora. Leonora observa. Diz que isso começou quando a senhora descobriu a cama. Maria confirma. Com o équico. Leonora alerta que isso não pode estar acontecendo. Mas Maria insiste. Diz que sente que está. E decide. Vai esconder isso do marido enquanto puder. Leonora tenta convencê-la. Diz que não pode esconder. Maria reage. Lembra que já não é nenhuma menina. Leonora pondera. Também não é uma vichia. Aconselha Maria a não contar nada a Gomercindo. Sugere esperar. Aspetar. Ver se a barriga cresce. Em outro momento, Gomercindo fala com Angélica. Conta que todos aceitaram o acordo. Ela se anima. Sorri. E anuncia que vai ter festa na colônia naquela noite. Angélica lembra que será preciso refazer todos os contratos rasgados. Gomercindo sugere que peça ajuda ao marido advogado. Ela rebate, confiante. Diz que nem vai precisar dele. Com tudo resolvido, Gomercindo se sente mais tranquilo. Agora pode voltar para São Paulo com a mãe e a irmã. Angélica, por sua vez, se sente aliviada. Mais segura na fazenda. Explica que os primeiros a aceitar o acordo foram justamente os que queriam ir embora, e que recebeu do pai total autoridade para lidar com eles. Gomercindo a olha com orgulho, e diz, emocionado, que ela é o filho homem que ele nunca teve. Enquanto isso, Augusto conversa com Florinda. Conta que o sogro e a sogra vão de vez para São Paulo, levando também a cunhada Rosana e o filho dela. Florinda diz que já sabe. E comenta que Dona Leonora não quer mais vê-la naquela cozinha agora que voltou. Augusto pergunta se é por causa dele. E observa que parece que elas já desconfiaram. Que ele ficou encantado por Florinda. Ela sorri. E admite. Também ficou encantada por ele. Augusto então a orienta. Diz que ela deve fazer exatamente o que ele mandar. Florinda se preocupa. Teme que Dona Maria do Socorro não queira levá-la junto. Mas Augusto garante. Ela vai querer. Diz que ele ficará com a esposa. E que Florinda deve se oferecer para ir com eles. Florinda engole em seco. E pergunta. O que deve fazer quando estiver lá, caso eles realmente a levem. Espere por mim. Espere por mim. Augusto repete, com a voz baixa, carregada de urgência. E então deixa escapar o que já não consegue esconder. Você ainda não se deu conta de que eu te amo. Florinda fica imóvel por um instante. Respira fundo. E responde apenas com um não, quase um sussurro. Logo em seguida, tenta se proteger. Diz que, antes de qualquer coisa, ele deveria falar com o pai dela. A reação de Augusto é imediata. Surpreso. Quase irritado. Você ficou maluca? Falar com o seu pai? Em outro canto da casa, Maria conta a Leonora que o marido já comprou a casa em São Paulo. Tudo completamente mobiliado. Ela diz que levará apenas roupas. Se faltar alguma coisa, comprarão lá mesmo. Maria suspira. Sente o peso da mudança. Reflete em voz alta que sua vida está mudando de forma extrema. Rápida demais. Leonora comenta que é bom que isso esteja acontecendo. Mas confessa o próprio medo. Pergunta-se se conseguirá viver longe daquelas paredes. Das lembranças. Da casa onde passou tantos anos. Sente que suas raízes estão ali. E teme que tudo mude de repente. Maria tenta tranquilizá-la.
Diz que ela está apenas deixando uma casa, enquanto Leonora deixou toda uma pátria para trás. Leonora escuta, e Maria reconhece que é verdade. Está deixando apenas uma casa cheia de fantasmas da memória, para viver numa bela mansão em São Paulo. Maria então se lembra do que Leonora disse na cozinha. Daquela noite, depois da tarantela, os corpos suados, o cheiro do marido, algo que nunca tinha vivido antes. Ela confessa o medo, teme ficar seca agora, algo que nunca aconteceu desde que teve as filhas. Leonora consola, diz que nenhuma mulher fica seca, e ainda provoca, com meio sorriso, diz que ela deve se preparar, porque até a barriga pode começar a crescer, tudo por causa daquele pecado cometido depois da bendita tarantela. Maria balança a cabeça, não acredita, mas Leonora é firme, diz que não precisa acreditar. O que está feito, está feito. Mais tarde, Gomercindo chama Renato para uma conversa direta. Diz que, depois do acordo feito naquele dia, ele não tem mais nada para fazer ali. Renato concorda. Diz que já havia percebido isso. Gomercindo comenta que só restaria alguma função, se os colonos quisessem mantê-lo como empregado na venda, algo em que ele não acredita. Renato também duvida. Acrescenta que os colonos já falam em cuidar da venda por conta própria, para não serem mais roubados. Ele tenta se justificar. Diz que pensava estar defendendo os direitos deles. Gomercindo responde, seco, não era isso. Renato insiste. Diz que nunca viu um fazendeiro fazer o que ele fez por aquela gente. Gomercindo rebate, sem hesitar. Diz que aquela gente é quem trabalha, para que o café chegue às tulhas, e não apodreça nos pés. Renato pede desculpas pela franqueza. E, nervoso, o chama de trouxa. Gomercindo não se altera. Com a mesma franqueza, responde: você está despedido. Em seguida, Maria conversa com Angélica. Confessa que a assusta saber que a filha vai ficar sozinha cuidando de tudo. Angélica tenta sorrir. Pede à mãe que não se preocupe tanto. Lembra que o pai sempre estará por perto. Mesmo assim, Maria insiste. Diz que acha um fardo pesado demais para Angélica carregar sozinha todas as fazendas. Angélica suspira fundo e tenta aliviar o peso. Diz que não estará sozinha, que divide esse fardo com os colonos. Maria, porém, insiste. Repete, aflita, que ainda assim é muito peso para uma só pessoa. Leonora intervém, firme, pede que ela não pense assim, e diz que confia. Acredita que Angélica sabe muito bem o que está fazendo. Maria hesita, olha para a filha, e pergunta, ainda insegura, se é mesmo assim. Leonora conclui, pensativa. Diz que quer ver qual será a reação de Bartolo, quando souber de todas essas mudanças. Em outro ponto, Toninho comenta, nervoso, que o delegado o encheu de perguntas. Chegou até a suspeitar que ele tivesse matado os dois. Mateu reage de imediato. Pergunta se Toninho tem alguma relação com isso. Toninho se ofende. Responde que claro que não. Diz que é um absurdo sequer imaginar isso. Amadeu entra na conversa. Lembra que não foi o marido da dona, que estava dormindo com o tio de Toninho. Toninho concorda. Diz que só poderia ter sido ele. Mas o delegado afirmou que o marido estava viajando, fazendo compras para o tio Hernandes. Amadeu pergunta se ele não estava mesmo viajando. Toninho confirma que não. Mateu estranha. Quer saber como Toninho tem certeza disso. Toninho desconversa. Admite que não sabe. Só imagina. Constrangido, pede licença. E se afasta. Enquanto caminha, sua mente volta à conversa com Januário. Quando ele disse que o tio Hernandes está se envolvendo com a mulher dele. Juliana se aproxima de Hortência. Pede desculpas. Mas Hortência corta. Fria. Diz que não quer piedade. Juliana estranha. Pergunta se então ela não sente nada. Hortência responde sem emoção. Diz que ele tinha tantos ciúmes dela. E morreu dormindo com outra. Por que ela choraria? Juliana pergunta o que ela pretende fazer da vida agora. Hortência responde sem hesitar.
Vai viver com Amadeu. Juliana pergunta sobre o filho. Hortência reage, defensiva. Questiona o que tem o filho dela. Juliana desconversa. Diz que perguntou apenas por perguntar. Hortência encerra. Firme. Diz que, se Amadeu quiser ficar com ela, terá que aceitá-la junto com o filho. Em seguida, Mateu chama Amadeu para conversar. Diz que precisam ter uma conversa muito séria. Amadeu concorda, mas pede que Mateu não o recrimine por causa de Hortência. Afirma que vai se casar com ela agora que é viúva. Mateu alerta. Diz para ele tomar cuidado, para não levantarem suspeitas de que matou o marido dela. Amadeu se espanta. Diz que isso não faz sentido nenhum. Mateu provoca. Pergunta se ele não seria capaz. Depois de tudo, Amadeu responde que não. Lembra que Toninho comentou que foi o marido de Amanda quem matou os dois, mas que a polícia ainda não tem certeza. Amadeu diz que a polícia não importa, e pergunta qual é o assunto realmente importante. O silêncio pesa. Então Mateu fala. Diz que quer falar sobre Joanito, o menino que Hortência levou para a mansão. Com a voz tensa, revela que aquele menino é seu filho, o filho que roubaram de Juliana. Amadeu fica paralisado. Incrédulo, pergunta o que ele está dizendo. Mateu confirma, sem desviar o olhar. Aquele menino é meu filho. Em outro ambiente, Mariana chega até Francesquinho. Fala com carinho. Meu amor. Pede que ele fique quietinho. Diz que já volta. Ela se deita ao lado dele. Tenta fazê-lo dormir um pouco. Sussurra. Doce. Opa, vamos dormir um pouquinho? Vamos. Enquanto isso, Ivan conversa com Janete em tom cauteloso. Explica que a situação é delicada, e que só veio até ali por orientação do marido dela. Janete franze a testa. Pergunta, seca, do que se trata. Antes que Ivan responda, Marco Antônio intervém. Diz que a mãe já sabe. Conta, sem rodeios. Juliana encontrou o filho dela com Mateu, e agora reivindica a posse da criança. Janete fica confusa. Pergunta o que isso tem a ver com ela. Ivan explica, com cuidado. Se tudo o que Juliana contou for verdade, Janete tem muito a ver com essa história. Marco Antônio acrescenta. Ivan já sabe de tudo. Janete se mostra surpresa e inquieta. Diz que não sabe o que Juliana contou a ele, mas garante que não é a história completa. Em outro lugar, Hortência revela a Juliana que já sabe do roubo do filho dela. Diz que foi a própria mãe de Juliana quem contou tudo. Juliana reage de imediato. Diz que também ficou sabendo que foi a mãe da criança quem entregou Joanito nos braços de Hortência. Hortência confirma. Sim, mas Juliana não recua. Diz que não foi bem assim. E deixa claro. Hortência sabe disso. Juliana encara a criança. Afirma, com voz firme, que o bambino que Hortência segura nos braços, e que nem a deixa tocar, é, na verdade, seu filho. Hortência tenta se justificar. Diz que sente ciúmes de como Juliana trata a criança. Juliana corta, sem elevar a voz, mas sem recuar. Joanito é seu filho. Hortência se assusta. Pede que Juliana não diga isso. Diz que não é verdade. Juliana pergunta, direta, de onde você tirou esse menino? E afirma que sabe. Foi na Santa Casa de Misericórdia, com a irmã Letícia e o irmão Teresa. Hortência insiste. Diz que ele não é filho de Juliana. Mas Juliana rebate. Conta que um casal de espanhóis confirmou tudo, e que o marido se chamava Hernandes, o marido falecido de Hortência. Amadeu ouve a história que Mateu conta, e admite estar assustado. Mateu garante. É a pura verdade. Aquele bambino é seu filho. Amadeu pergunta, apreensivo, o que Mateu espera que ele faça agora. Mateu responde, sincero, não sabe. Amadeu pondera. Do jeito que Hortência é apegada à criança, ela nem vai querer ouvir essa história. E certamente não vai abrir mão do filho. Mateu insiste. O filho dela. Na verdade, é o filho que roubaram de Juliana. Amadeu se espanta. Compara a situação ao navio perdido.
Mateu confirma. Amadeu leva a mão ao rosto. Exclama, chocado. Madonna mia. Hortência, tremendo, pergunta se é verdade. E então admite. Não pode mais esconder. Diz que ela e o marido adotaram a criança dentro da lei. E que nunca soube. Que havia uma mãe desesperada por trás disso. Juliana reage. Diz que havia, sim. Ela própria. Conta que perdeu a conta de quantas vezes voltou àquela santa casa. Hortência insiste. Diz que não sabia. Juliana afirma, firme. Agora você sabe. E exige. Devolva o meu filho. Hortência se recusa. Nesse momento, Dolores entra. Pergunta o que está acontecendo. Hortência, ofegante, quase chorando, conta. Juliana já sabe de tudo. Sabe que Joanito é filho dela. Juliana reafirma. Decidida. Quero seu filho. Enquanto isso, Ivan confronta Janete. Busca a verdade. Pergunta, sem rodeios, sobre a acusação de que ela teria roubado o filho de outra mulher e mandado a criança para a roda dos expostos. Abalada, Janete caminha de um lado para o outro. A voz sai trêmula. Ela lamenta a mentira que, segundo ela, se espalhou como veneno. Marco Antônio reage. Diz que os fatos precisam vir à tona. Não por vingança, mas para proteger o nome da família. Ivan escuta em silêncio. Admite que o caso é complexo demais. E confessa. Ainda não sabe como ajudar uma mãe a recuperar o filho em meio a tantas versões. Pressionada, Janete respira fundo. E então fala. Revela que tudo o que fez com a ajuda de Mariana, foi a pedido de Juliana. Marco Antônio congela. Janete encara o filho. Diz que a ex-mulher dele sempre soube que aquela criança seria um estorvo. Que nunca quis o filho que pariu naquela madrugada. Naquela casa. Marco Antônio se espanta. Pergunta do que ela está falando. Janete suspira. E solta a verdade que guardou por anos. Diz que Juliana pediu que ela desse um fim ao próprio filho. O silêncio pesa. Janete explica que entrou em pânico. Que teve medo real de que Juliana matasse a criança. Ao tê-la nos braços. Por isso, pediu a Mariana que levasse o menino para a roda dos excluídos. Ivan arregala os olhos. Observa que o que ela está contando muda completamente a história. Janete continua. Diz que agora, depois de Juliana abandonar o filho para correr atrás daquele italiano, fica a palavra de uma contra outra. O relógio tic-taqueia. O som ecoa na sala. Ivan pergunta, com cautela, qual é a versão que ela pretende contar oficialmente. Janete responde com desdém. Diz que vai contar a verdade nua e crua, e revelar o que realmente aconteceu naquela casa, na madrugada em que nasceu aquela pobre criança. Na cozinha, Luísa estranha a presença do advogado. Pergunta a Mariana o motivo da visita. Mariana diz que ele foi conversar com a madame, mas não sabe sobre o que. Não a deixaram ouvir nada. As duas cogitam levar café. Especulam se a madame estaria pensando em dividir a fortuna do casal. E lamentam a situação de Francesco. De volta à sala, Janete continua. Afirma que Juliana nunca quis aquela criança. Que escondia isso para não magoar Marco Antônio. Diz que ele aceitou se casar com ela, mesmo sabendo que ela estava grávida de outro homem. Janete admite. Nunca aprovou esse casamento. Mas aceitou. Por amor ao filho. E por uma dívida de gratidão do marido com a família de Juliana. Ela revela que, pouco antes do parto, teve uma conversa séria com a nora. Juliana já sabia que se tornaria herdeira dos Magliano. Janete diz que só agora tem coragem de contar algo tão absurdo. A criança foi deixada na roda dos excluídos. Por medo. Por desespero. E afirma que Juliana só tenta recuperar o filho agora, depois de abandonar Marco Antônio para viver com o italiano. Movida, segundo ela, por um remorso tardio. Ivan olha para Marco Antônio. Questiona se ele sabia dessa parte da história. Marco Antônio nega. Diz que nunca soube. Janete admite. Só fala agora. Porque foi obrigada. Aponta Mariana como testemunha. E confessa.
Ajudou no parto. Diz, com voz embargada, que o menino nasceu em seus braços. Em outro momento, Angélica conversa com firmeza. Admite que ficar sozinha na fazenda não será fácil, mas afirma que é necessário. É preciso cuidar do que é seu. Mesmo com Rosana preferindo São Paulo, Angélica decide ficar. Diz que permanecerá ali até que o marido se eleja, e só então decidirá o rumo da própria vida. Por fim, Ivan reflete em voz alta. Diz que a revelação de Janete ajuda a explicar sua atitude no nascimento do filho da ex-mulher. Uma atitude tomada como forma de proteção à criança. Ainda que equivocada. Marco Antônio passa a mão pelo rosto. Admite que desconhecia completamente esse lado da história. E confessa. Não sabe como reagir. Janete, ainda tensa, procura Mariana. Diz que já contou tudo ao advogado. E exige que ela confirme sua versão. A governanta empalidece. Hesita. Sente o peso daquela obrigação. Confirmar que Juliana rejeitava o próprio filho. Janete não aceita a hesitação. Insiste. E manda que Mariana a acompanhe. Pouco depois, Janete apresenta Mariana a Ivan Maurício. Diz que ela é governanta da casa há muitos anos. Ivan a cumprimenta com cordialidade. Mariana responde, respeitosa. Janete explica que acabou de contar ao doutor o que, segundo ela, realmente aconteceu naquela casa, na noite em que Juliana deu à luz. Ivan pede, com calma, que Mariana confirme a história. Janete aperta. Pede que ela diga a verdade. Marco Antônio também pede. Quer ouvir tudo. Ivan tenta tranquilizá-la. E pergunta diretamente. Juliana não queria o filho? Mariana respira fundo. E diz. Não. Isso não é verdade. Mesmo diante do olhar duro de Janete, Mariana se mantém firme. Diz que não pode mentir. Conta que Juliana queria desesperadamente o filho. Mas mal chegou a vê-lo nascer. O parto foi difícil. Juliana desmaiou. Ficou largada na cama. Sem forças. Janete tenta interromper. Mas Mariana continua. Reforça que Juliana jamais teve o filho nos braços. E mal ouviu o primeiro choro. O silêncio pesa. Então Mariana revela o que nunca disse antes. Conta que Janete mandou que ela levasse o bebê para a roda dos excluídos da Santa Casa. E que depois disse a Juliana que o filho havia nascido morto, enforcado pelo cordão umbilical. Ivan reage de imediato. Confirma que foi exatamente isso que Juliana lhe contou. Mariana jura. Essa é a verdade. Janete explode. Manda Mariana sair imediatamente. A governanta, abalada, diz que vai arrumar as malas. E se retira. Janete acusa Mariana de mentir. Diz que ela ficou amiga da italiana. Ivan responde, firme. Agora não se trata mais da palavra de uma contra outra. Marco Antônio respira fundo. E afirma. Mariana não mentiu. Diz isso à mãe com dor. Janete se revolta. Acusa o filho de continuar do lado da italiana. Ivan intervém. Diz que precisava conhecer a verdade. Para saber o que fazer. Marco Antônio então declara, decidido. Quer que Juliana tenha o filho de volta. Ivan responde que verá o que pode ser feito. Janete, tomada pela raiva, acusa Mariana de tê-la envergonhado. De ter traído sua confiança ao dizer a verdade. Sozinha. Mariana chora. Pede desculpas. Recusa discutir. Decide deixar a casa. Enquanto Janete a expulsa com rancor. Em outro cômodo, Mariana fica sós com Francesco. O trata com carinho. Com preocupação. Pergunta sobre o futuro dele naquela casa. E começa a procurar os poucos bens que ele possui. Reúne as moedas que o avô lhe deu. E procura a certidão de nascimento. Ela sabe. Esses documentos serão essenciais para provar a origem e os direitos do menino. Mais tarde, Juliana diz a Mateu que Hortência já sabe que Joanito é filho deles. Mateu responde que sabe. E que Amadeu também já está ciente. Foi ele mesmo quem contou. Juliana engole em seco. Pergunta o que vão fazer agora. Afirma, com dor e certeza, que Hortência não vai devolver o filho. Mateu respira fundo. Diz que não podem simplesmente tirar o menino de Hortência.
Explica que precisam esperar. Esperar o que o advogado vai dizer. O mesmo advogado que Juliana procurou. Com o marido. Juliana concorda. Mas o medo fala mais alto. Ela confessa que teme que Hortência pegue o menino e fuja. Por medo de perdê-lo. Mateu tenta acalmá-la. Diz que isso não vai acontecer. E, se acontecer, pelo menos agora eles já sabem a quem procurar. Juliana assente. Respira fundo. Pergunta o que Amadeu disse. Mateu responde, seguro. Da parte dele. Hortência devolve o filho deles. Em outro momento, Hortência fala com Dolores. Diz que já não tem dúvidas. Joanito é mesmo filho de Juliana. Dolores confirma. Diz que já sabia desde o instante em que viu o menino olhar a foto. E depois de ouvir a história triste que aquela pobre mulher lhe contou. Chorando. Hortência admite que sabe disso. Mas a angústia a consome. Pergunta o que vai fazer agora. Diz que não quer perder o filho. Que não quer perder Joanito. Dolores é direta. Afirma que agora ela não pode fugir. Que vai ter de enfrentar a situação. Hortência respira fundo. Ergue o olhar. E responde que vai enfrentar. Sim. Enquanto isso, Mariana segura os papéis nas mãos. Folheia um a um. Suspira. E confirma. Ali está a prova. O menino é um legítimo magliano. Em outro ambiente, Maria fala com o marido. Diz que eles vão começar uma vida nova. Pergunta se não é assim. Gomercindo responde com cautela. Diz que, pelo menos, será uma vida diferente. Longe dos cafezais. Maria confessa que, às vezes, nem acredita que tudo aquilo esteja mesmo acontecendo. Diz que sempre pensou que ele jamais conseguiria sair daquela casa. Daquela fazenda. Gomercindo concorda. Diz que ele próprio mal acredita. E confessa o que o inquieta. Espera apenas não se arrepender depois. Maria concorda. Gomercindo então admite. A única coisa que realmente o preocupa é deixar tudo nas mãos da filha. Maria observa Angélica. Diz que a filha está entusiasmada. E lembra. Desde que ele disse que ela era o filho homem que nunca teve. Angélica se encheu de orgulho. Gomercindo observa em silêncio. Percebe que a filha nem sequer falou em ir embora com eles. Maria confirma. Angélica quer ficar. Gomercindo respira fundo. Diz que, sempre que ela precisar de ajuda, ele estará ali. Suspira. Maria acredita que é isso que tranquiliza a filha. Saber que, mesmo à distância, não estará sozinha. Gomercindo então sugere que vão dormir. O dia seguinte começa cedo. A partida exige descanso. Maria hesita. Pede para dizer algo antes. Ele consente. Ela o olha nos olhos. E diz, simples e sincera, que o ama. Na mesma noite, enquanto a casa dorme, Mariana entra em silêncio no quarto. Pega a criança nos braços com cuidado. Aperta o menino contra o peito. E vai embora da casa de Janete.